Gênesis 2:24 descreve quando Deus formou a mulher e trouxe para o homem, e eles se uniram e se tornaram uma só carne. A interpretação tem sido que essa união inclui a intimidade sexual. O apóstolo Paulo também comenta que ele não usaria o corpo que pertence a Jesus, que é santo, para unir-se a uma prostituta, porque o homem, quando se une através da relação sexual íntima com uma mulher, tornam-se, na linguagem bíblica, uma só carne. Mas o que representa, o que significa uma só carne? Obviamente, não é um só corpo, porque depois da intimidade sexual, o homem ainda está em um corpo masculino e a mulher está em um corpo feminino. Por que eu não digo que está no seu corpo masculino ou no seu corpo feminino? Porque, como o apóstolo Paulo diz, o corpo pertence ao Senhor. Ninguém é dono do seu corpo. Ninguém fez o seu próprio corpo e ninguém comprou o seu próprio corpo. Nem existe preço para o seu próprio corpo. Mas o corpo é do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. A Bíblia também nos ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós. Note, habita em nós. O Espírito Santo não habita só no corpo. Ele habita na nossa alma também, no nosso espírito. Mas se os dois se tornam uma só carne, através da união íntima sexual, o que significa isso? Se não é o corpo físico e é a carne. A carne, na Bíblia também, o termo grego sarx, denota a natureza humana. A natureza humana, diz o apóstolo Paulo, ensina para nós em Efésios capítulo 2, que ela está caída e que ela é governada pelo príncipe das trevas, que é Satanás, o diabo. Ele é o príncipe, governador, que tem poder, e o apóstolo Paulo usa uma palavra muito forte, ele usa a palavra energeticamente. Ele trabalha energeticamente sobre a natureza humana caída, contaminada pelo pecado, tendo todas as suas faculdades contaminadas e depravadas pelo pecado, não totalmente depravadas. Não é que todas as faculdades do ser humano sejam 100% ruins, tão ruim quanto possa ser, que não dá para arruinar mais, mas todas elas estão, a um certo grau, contaminadas, depravadas pelo mal que entrou no ser humano quando o ser humano pecou pela primeira vez no Jardim do Éden. Então, a carne significa também a natureza humana, a natureza pecaminosa, essa natureza caída, que é energeticamente governada pelo diabo. Tornar-se uma só carne, então, seria como ser um ser espiritual diante de Deus, porque se não é material, a outra componente nossa, que não é física, é espiritual. Então, se os dois se tornam um só ser espiritual na presença de Deus, imagina só quem também está olhando e vendo isso. Exatamente, o governador da natureza pecaminosa. O diabo também está olhando e vendo isso. Não é, por acaso, que quando uma pessoa se une sexualmente com a outra, se uma pessoa está endemoninhada, a outra pessoa que não estava antes já vai começar a ver os efeitos dos demônios na vida dela também. Então, uma só carne é uma experiência pela qual ambos são vistos diante de Deus como um só ser, especialmente espiritualmente. Por quê? Porque essa união foi criada por Deus quando Deus formou Eva a partir da costela do Adão e a trouxe para ele, e eles coabitaram, e a Bíblia diz que se tornaram uma só carne. Obviamente, o Adão continuou vivendo em um corpo e a Eva no outro corpo. Então, ao se tornar uma só carne diante de Deus, o que significa isso? Bom, o casamento, segundo o apóstolo Paulo descreve em Efésios, no capítulo 5, é uma manifestação profética para proclamar, para manifestar a união de Cristo com a igreja. Quando nós lemos sobre isso? Nós lemos em Efésios capítulo 2 também, Efésios 2:5, fala que nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos uniu a Cristo, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo a nossa natureza pecaminosa, que é governada pelo diabo. Deus nos uniu a Cristo, Ele nos fez um com Cristo. Então Deus olha para nós e nos vê um e o mesmo que Cristo.
Mas a quem ele faz isso? A todos a quem ele dá o novo nascimento. Pela graça de Deus nos é dada a fé, nos é dado o novo nascimento, nos é dado o Espírito Santo. Quando nós experimentamos o novo nascimento, nós recebemos Ezequiel 36, de 25 a 27, diz que o Senhor nos lava, nos purifica dos nossos pecados, como lavar com água pura, água limpa, nos purifica dos nossos pecados. Ele tira um coração de pedra e dá um coração de carne, ou seja, um coração endurecido contra Deus, oposto a Deus, rebelde e inimigo de Deus, hostil contra Deus. Ele tira isso e nos dá um coração que é sensível à palavra de Deus, um coração que ama a palavra de Deus, que aprecia, que entesoura a palavra de Deus. O que é o coração? O coração é a tua alma, os teus sentimentos, os teus desejos, os teus pensamentos, as tuas esperanças. Tudo isso é expresso na Bíblia como sendo o teu coração. Então, é interessante que Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração, em Provérbios. Quando recebemos esse novo nascimento, recebemos sim o Espírito Santo, nós recebemos a fé, nós recebemos a justiça de Jesus. Deus dá a justiça de Jesus para nós, e como Jesus é vida, Ele nos une a Jesus, e porque Jesus é a vida, nós recebemos o dom da vida eterna. E assim nós somos unidos, somos um com Jesus. Todos, a igreja que consiste de todos os que receberam o novo nascimento, o dom da fé, o Espírito Santo, a justiça de Jesus, nós somos um com Jesus. Então o homem é uma só carne com a esposa para proclamar, para profetizar, para anunciar que Jesus é um com a sua igreja. A rebelião, o estado de rebelião que leva a velha natureza, a natureza pecaminosa, a pecar contra Deus, cometendo adultérios ou fornicação, sejam heterossexuais, sejam homossexuais, são pecado contra Deus e são atos de rebelião trazidos pelo mal que entrou na natureza humana e que é energeticamente forçado na natureza humana pelo diabo. Mas o homem ainda é um livre agente. O homem em Cristo, ele tem condição de dizer não para o diabo. Então, o crente, o cristão, ele não pode dizer sim para o pecado, porque é rebelião contra Deus, é afronta contra Deus e é abrir a porta para o diabo na sua vida. Quando a pessoa escolhe pecar contra Deus, qualquer pecado, nessa conversa aqui nós estamos falando especificamente do ato sexual. Quando escolhe cometer, seja adultério, seja fornicação, seja heterossexual ou homossexual, a pessoa está vulnerável às obras do Satanás. Por isso, o crente não deve cometer atos sexuais pecaminosos. Não deve, porque somos um com Cristo, não dá para nos separarmos de Cristo, e Cristo nos ensinou que Ele vive e Ele existe para fazer a vontade do Pai. A nossa vida consiste em fazer a vontade do Pai, não a vontade do diabo. Porque quando você faz a vontade do diabo, você está abrindo a porta escancaradamente para o diabo entrar e fazer todo tipo de arruaças e tomar possessão de propriedades na sua vida. O corpo é santo porque foi unido com Jesus. Foi unido a Jesus. Ele é santo porque foi feito por Deus. É santo porque nós fomos lavados. É santo porque o Espírito Santo habita em nós, e o corpo não é para o pecado, o corpo é para glorificar a Deus. Por isso, todo cristão deve praticar a intimidade sexual somente dentro do casamento e como um ato de amor, porque o ato sexual também é parte da proclamação da união de Cristo com a sua igreja. O Senhor Jesus se deleita grandemente na obediência da sua igreja, assim como um casal também tem grande deleite na sua união íntima de amor. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos esculpir, devemos inserir essa verdade no nosso DNA para que nós tenhamos essa consciência firme
de que nós não pertencemos ao pecado sexual e o pecado sexual não deve ter oportunidade nem nos nossos pensamentos, nem nos nossos corações. Quando a gente vê fotografias de pessoas, seja na rede social, seja na televisão ou em qualquer lugar, na internet, nós precisamos saber, ter essa consciência de que, às vezes, os nossos olhos se enchem e a gente vê aquilo, os nossos desejos se movem. Isso varia de pessoa para pessoa, mas todos nós, de alguma maneira, a gente se sente um pouco movido por isso. Então a gente precisa cortar. Por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem o hábito de postar fotografias expondo o corpo de maneira que causa uma relação sexual, então você pode deixar de seguir essa pessoa. Tem o botãozinho unfollow, então você deixa de seguir a pessoa. Você não está cortando das suas amizades online, mas você não vai ver mais os posts dessa pessoa. Essa é um tipo de coisa que pode ser feito. Você pode reportar coisas que você vê, porque assim, talvez, essa mídia social ou canal que seja, não vai mostrar mais para você isso. Então você pode bloquear, você pode reportar, você pode deixar de seguir, unfollow. São coisas que você faz. Você não vai atrás disso, mas quando mostra para você também, você corta. Porque você quer ter a mente santa, você quer ter a mente para o Senhor, para o Espírito Santo, para a Palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe para que nós possamos honrar a Deus também com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas esperanças em relação à área sexual. Que nós saibamos ser verdadeiramente santos nessa área. Não hipócritas, não fazendo as coisas às escondidas e fingindo ser santos. Não caindo e levantando repetidas vezes, mas sim sendo verdadeiramente santos, porque o Senhor é digno. Toda a glória seja a Ele. Amém.